Às vezes, o efeito manada não passa de um pequeno susto. Outras vezes, com um prejuízo de proporções descomunais e insuportáveis. No mês de novembro de 2002, a internet, ainda muito distante do que é hoje, mas de um tamanho suficiente para uma disseminação média e fulminante, a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, fez sua primeira vítima na China. O mês era novembro. O registro impreciso e medíocre nas redes estimularam milhares de blogs e sites em todo o mundo a insinuarem tratar-se de uma pandemia iminente. Em menos de uma semana, o pânico era geral. Os hotéis de Hong Kong, por exemplo, foco original da suposta pandemia, viu sua taxa de ocupação despencar de 80% para 10%. Milhares de escolas foram fechadas pelo mundo e boicote a restaurantes chineses na Europa e nos Estados Unidos. Menos de um ano depois, a constatação que o total de vítimas foi inferior a poucas centenas, portanto, quilômetros de distância de qualquer manifestação epidemiológica. Prejuízo estimado, 100 bilhões de dólares. O chamado efeito manada, hoje também conhecido como efeito de rede, acontece todas as vezes em que as pessoas reagem e comportam-se de uma mesma forma diante de uma determinada situação e deixando-se levar ou conduzir pelo comportamento de outras pessoas ou instituições supostamente melhores informadas. O que não faz o menor sentido, no entanto, é constatar-se o efeito manada no território corporativo. Ainda recentemente, alertamos em nossos comentários que a onda dos clubes de compras ou descontos era um dos mais bizarros e absurdos efeitos manada de todos os tempos. E pontuávamos: não sobrará pedra sobre pedra das milhares de empresas que foram abertas no mundo inteiro. Infelizmente, estávamos certos e hoje a meia dúzia que restou tenta, desesperadamente, se reposicionar na tentativa de sobreviver. Leio agora nos jornais que a bola da vez são os outlets. Num país que levou 3 décadas para ter um primeiro que verdadeiramente merecesse essa denominação, depois de inúmeras tentativas mal-sucedidas. O Outlet Premium São Paulo, inaugurado em julho de 2009, e que só vingou porque finalmente os fabricantes adotaram um comportamento adequado e consistente com um conceito devidamente policiados pelos empreendedores do outlet. Neste exato momento, fala-se em 2 dúzias de novos outlets. Mais que ter ou não público para tanto, existiriam fabricantes, marcas e produção capazes de corresponder às expectativas que serão geradas nas pessoas? Seguramente não. E aí, de novo, dos 24 novos, restarão no máximo 2 ou 3 e milhões de pessoas decepcionadas com expectativas não correspondidas. Pior ainda, dentre os novos empreendedores, empresas que não têm a mais pálida ideia, cultura, conhecimento de varejo e decidem investir por supostas afinidades inerentes, como se isso existisse. Assim, e brevemente, nas principais estradas do país, esqueletos precoces e abandonados do que um dia pretendeu que fossem outlets.